Obrigada, Rafael, pela sua presença. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado vocês, é sempre uma honra estar com vocês aqui da BT News. Obrigada. Bom, a gente estava falando aí, até agora há pouco trouxemos a nossa repórter diretamente lá de Brasília, né? Falando especificamente aí que logo após a análise do Senado, o plenário da Câmara aprovou, né, o texto base do projeto de lei. Ontem já havia aprovado e hoje foi cancelado por conta do sistema ontem ter apresentado falhas, foi votado novamente, mas o texto base sim do projeto de lei que estabelece o teto do ICMS aí, sobre os combustíveis e circulação de mercadoria, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre combustíveis, foi novamente aprovado na sessão, então, novamente de hoje. Eu queria entender, né, um pouquinho da sua visão em relação a isso, porque os deputados federais, eles ainda vão analisar algumas sugestões de mudanças ao texto, né, o texto inicial aprovado por 348 votos, né, segundo o próprio Lira, tem aí algumas possíveis mudanças, né, em relação ao texto que foi aprovado pelo Senado. Na sua opinião, quais seriam essas mudanças, né? O que a gente pode, talvez, de repente, será que alguma surpresa pode vir aí? Quais seriam os próximos passos, né, na verdade, para a aprovação definitiva do projeto? Ele precisa, se tiver mudança, ser votado novamente? Veja, o que é importante é nós percebermos que no jogo de empurra sobre a alta de preço dos combustíveis, o governo federal propõe esse PLP, é o PLP 18, e diz assim, olha, a culpa é dos governadores. O Congresso aceita imediatamente essa visão. E quando o Congresso aceita essa visão, o Congresso fala assim, vou passar com uma margem de votos gigantesca, que foi o que aconteceu quando o PLP foi votado pela primeira vez na Câmara dos Deputados, há 2 semanas atrás, mais de 400 votos. Olha, é quórum de PEC o que passou esse PLP. Quando chegou no Senado, o Senado vinha adotando para projetos dessa natureza a seguinte questão. Primeiro, passa pelas comissões. Depois vai para o plenário. Porém, quanto a este projeto em específico, o presidente Rodrigo Pacheco acelerou e o Senado votou em tempo recorde. É o projeto de lei complementar recordista na presidência de Rodrigo Pacheco, este projeto. O que isso significa? Significa que os parlamentares, 100% da Câmara dos Deputados está sob o jugo das eleições esse ano. 1/3 do Senado está sob o jugo das eleições esse ano. Significa, portanto, que os parlamentares estão dizendo assim, o executivo, esse abacaxi não vai ficar na minha mão, não. Eu vou votar logo. Por isso que o nosso cenário base é da aprovação rápida, imediata, do core desta lei, do centro nodal dela, que é o seguinte, governo, agora é de vocês. Vocês têm um limite para, isso é, para energia elétrica, gás, combustíveis. Esse limite é dado pela essencialidade desses produtos. Isso é importante para o nosso ouvinte entender. O projeto é relativamente inteligente. Ele não limita o gás, o combustível, a energia a um percentual X, que seria 17%. Não. Que gás, energia elétrica, combustíveis são essenciais. E sendo essenciais, ao limite da essencialidade do ICMS. É um nos governadores, e esse bypass já prevê a judicialização, porque da maneira que foi feito, dificilmente o judiciário vai dizer que fere o pacto federativo, e, portanto, o meu call é que o judiciário vai dizer da maneira que foi feito está ok, e o que ficou agora para resolvido são pontos absolutamente, vamos dizer assim, menores dentro desse grande contexto político que a gente colocou. Menores no sentido político, porque no sentido orçamentário é o controle de danos dos governadores. Os governadores estão correndo agora atrás das migalhas que sobraram. Isso é, a grande pergunta,
como a União Federal vai compensar a arrecadação dos estados. Essa é a grande questão hoje. E lembrando a todos, e a Salete vai lembrar bem disso, que na época da Lei Candir, a União prometeu que iria ressarcir os estados. Até hoje os estados não viram um centavo dessa brincadeira toda. E, portanto, acho que os secretários de Fazenda hoje estão reunidos, secretários de Economia, desculpem eu revelar minha idade, eu ainda chamo de secretários de Fazenda, mas os secretários de Economia estão reunidos hoje dizendo assim, que a gente vai ficar com esse pincel na mão, porque o background histórico da relação Secretaria de Tesouro Nacional e secretarias de fazendas estaduais, em relação à Lei Candir, pelo menos, o background histórico é muito ruim para os estados membros. E, portanto, é exatamente isso que está em discussão agora. Como os estados irão conter os danos. Mas tenhamos aqui todos a clareza de que o projeto passou, viu? Nós vamos ter um limite de cobrança de ICMS, que é o principal imposto arrecadatório do país, é aquele imposto que a gente, entre aspas, não sente, porque ele é indireto, é diferente do imposto de renda, né, que ele é direto. O ICMS, entre aspas, o consumidor não sente, mas é o principal tributo do país e que agora os estados terão um corte significativo. Tem estados que cobram acima de 30%, tem estados que cobram mais próximo de 17%, cada estado vai sentir diferente, um estado cobra 17%. Logo, todos os estados sentirão um pouco, pelo menos, um mais, outros menos, esse limite de cobrança de ICMS sobre o que hoje é essencial, que é a gasolina, o diesel, o álcool, o etanol, o gás e a energia elétrica.